E eu quero ler o texto, porque o texto é muito rico, e não perdermos nenhuma das expressões que aqui são mencionadas. É um texto pequeno. Isso está em Mateus, no capítulo 17. E Mateus registra da seguinte forma: Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se quiseres, faremos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que de uma nuvem luminosa se cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Jesus respondendo disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim, farão eles também padecer o Filho do Homem. Então, entenderam os discípulos que ele lhes falara de João Batista. Muito bem, então vamos ver esses fenômenos maravilhosos que aconteceram no Monte Tabor. Primeiramente, é bom lembrar o seguinte: Amélia Rodrigues, ela nos explica que o Monte Tabor tinha pouco mais de 500 metros, não era muito alto. Jesus vai chamar 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Tiago e João eram filhos de Zebedeu, eram irmãos. E Pedro, todos nós sabemos, é o pescador, que também, sempre que havia uma ocorrência significativa, Jesus chamava Pedro e mais esses 2 irmãos. Mas naquele instante, quando Jesus escolhe esses 3 para que fossem com ele ao alto do Monte Tabor, Jesus o fez porque ele já sabia o que aconteceria lá no alto. E então ele precisaria de 3 médiuns. Pedro, Tiago e João eram 3 médiuns poderosos, assim como nós vamos ver na sequência das nossas reflexões nessa noite. E subiram. E nós agora vamos imaginar a cena. É importante que nós nos sintamos também subindo na nossa elevação mental para o Monte Tabor. Então, Jesus vai subindo com os 3 e eles chegam no alto do monte. Eu quero esclarecer que esta passagem, ela também está relatada por Marcos e relatada por Lucas, sendo que Lucas, no capítulo 9, versículo 28 a 36, há uma pequena e substancial, fundamental diferença. Lucas registra que quando eles chegaram no alto do Monte Tabor, os 3 caíram no sono. E esta é uma explicação fundamental para o entendimento dos fenômenos mediúnicos. Mas, em primeiro lugar, o que vai acontecer quando eles estão lá no alto? E nós nos sentindo também copartícipes de uma cena que nós vamos, nesse momento, criar mentalmente. É o alto do Monte Tabor. E Jesus vai entrar em oração. Sabemos que Jesus, conforme diz Allan Kardec, se ele era médium de Deus. Isso está em A Gênese, quando Kardec faz essa afirmativa. Portanto, Jesus se eleva mentalmente e entra em sintonia com o Pai. Por isso, ele vai se transfigurar.
Ou seja, Jesus vai se mostrar na irradiação que lhe era própria. No convívio com os homens no plano terreno, é claro que ele não poderia se apresentar resplandecente de luz. Ele tinha que se apresentar como um homem normal, como uma criatura que estava vivendo ali no meio da multidão, no meio de um povo. Portanto, ele não deixava transparecer a sua elevação espiritual. Mas naquela hora, quando ele vai orar a Deus, ele vai se transfigurar. A transfiguração de Jesus é o momento em que ele começa a irradiar a luz que ele era própria. E aqui está dito que ele irradia, depois também em Marcos e em Lucas, eles afirmam que Jesus se tornou, com as suas vestes, tão brancas e tão luminosas como se fosse o sol. Dá para nós uma pálida ideia da beleza desse momento, do que seria essa transfiguração do Cristo. Vocês vão notar que eu vou fazer a nossa reflexão dessa noite de duas formas. Nós vamos falar o fenômeno Monte Tabor e vamos falar do fenômeno na reunião mediúnica. Na reunião mediúnica pode acontecer a transfiguração do médium. Só que é diferente da do Cristo. Jesus se mostra no esplendor da sua elevação espiritual. Mas o médium, numa reunião mediúnica, sendo médium de efeitos físicos, ele pode se transfigurar de uma forma totalmente diferente. A transfiguração do médium, numa reunião mediúnica, é quando ele assume a fisionomia do espírito que quer se comunicar. Para que isso aconteça, o médium precisa ter o que é chamado de ectoplasma, ou seja, ele tem a condição de exteriorizar um fluido próprio para a realização de efeitos físicos, de fenômenos físicos. Portanto, é o ectoplasma, é este fluido peculiar a determinados médiuns, e são raros. Não são todos os médiuns, pelo contrário, raros médiuns têm essa condição. Mas ali naquele momento, quando o médium está na reunião e o espírito se aproxima e vai, de uma certa maneira, unir os seus fluidos com os fluidos do médium, o que vai acontecer? Esse fenômeno, ele é realizado para comprovação da mediunidade, de uma certa forma, pela própria condição peculiar do médium, porque isso aí é um momento que vai ser de uma lição, de um aprendizado. Então, os fluidos do espírito comunicante, que fica cada vez mais próximo ao médium, todos dois irradiando os seus próprios fluidos, e há uma integração muito grande entre o fluido de um e de outro. E, a partir daí, a fisionomia do espírito comunicante vai ser moldada na fisionomia do médium. Não que ele entre dentro do médium, ou não que ele passe na frente do médium para que o seu rosto apareça. É diferente. É a própria fisionomia do médium que vai assumindo essas feições. Eu vou narrar para vocês um exemplo. Eu vi uma transfiguração de Divaldo Franco, há muitos anos. Essa transfiguração aconteceu numa reunião do Conselho Federativo Nacional, lá em Brasília. E eu estava assistindo a palestra de Divaldo, porque na reunião do Conselho Federativo Nacional há uma palestra pública na qual Divaldo se apresenta. E, portanto, naquela tarde ou noite, não me lembro bem, Divaldo estava fazendo a palestra com a palavra e explicando algum tema que a plateia acompanhava atentamente. De repente, a voz do Divaldo começou a se modificar. Ele começou a falar mais lentamente. Foi ficando cada vez mais vagarosa a palavra do Divaldo. E ele assumiu um certo sotaque nordestino, porque, embora ele seja da Bahia, ele não tem um sotaque muito acentuado, não é? De repente, ele começou a ficar com um sotaque mais carregado. E, quando as pessoas notaram que estava acontecendo um fenômeno mediúnico, fecharam os olhos. A maioria das pessoas, nessa hora, fecha os olhos para orar.
assim, para ajudar, para concentrar, para envolver o Divaldo, né? Mas eu fico de olhos abertos, porque eu queria ver o que estava acontecendo. E vi uma cena interessantíssima. A impressão que eu tive é que havia uma certa máscara, porque Divaldo foi ficando com uma cor também muito diferente. E, de repente, como se fosse assim, uma máscara muito fininha, e que foi colocada sobre o rosto dele, fluídica, lógico, né? E, de repente, eu vi Divaldo com 4 olhos, que eram os olhos que estavam sendo colocados e o dele próprio, os dele, né? Mas isso é coisa assim de um flash rapidíssimo. Então, ele assumiu a fisionomia do Dr. Guilhom Ribeiro, que era a comunicação que ele estava transmitindo. Eu não sei se as outras pessoas viram. Eu não sei também se isso foi uma vidência ou se foi algo que estaria sendo bem visível para as pessoas que estivessem de olhos abertos, evidentemente. Então, a transfiguração do médium, ela é muito diferente da transfiguração de Jesus. Voltando para o Monte Tabor, lá está Jesus resplandecendo de beleza, da sua elevação espiritual. E é nessa hora que os discípulos estão adormecidos que vão aparecer Moisés e Elias. No caso aí, a materialização desses 2 espíritos, Moisés e Elias. Havendo, portanto, a necessidade de que daqueles 3 discípulos exteriorizasse o quê? O ectoplasma, para que houvesse a materialização dos 2. Então, os 3 estavam sonolentos porque entraram em transe. Eles estavam naquele torpor para fornecer as condições necessárias para que o fenômeno acontecesse. E o ectoplasma é a matéria-prima da materialização. Há necessidade de uma quantidade de ectoplasma bastante significativa, exatamente para a materialização de 2 espíritos. E aí aparecem Moisés e Elias. Vejamos como é a materialização na reunião mediúnica. Na reunião mediúnica, hoje em dia, quase não se faz mais reuniões de materialização. Mas no final do século XIX, início do século XX, as materializações aconteciam com frequência, porque as pessoas se reuniam para produzir fenômenos de materialização. E para isso haviam os médiuns de efeitos físicos, que estavam ali para que o fenômeno acontecesse. No século XIX, muitos médiuns se tornaram famosos por conta dos fenômenos que produziam. Entre eles, podemos citar Eusápia Paladino, podemos citar Florence Cook, podemos citar Daniel Douglas Home, Slade, a senhora Piper, podemos citar vários médiuns que produziam esse ectoplasma, que produziam os efeitos físicos. Nessa questão da materialização, o que acontece? O médium entra em transe. Mas naquela época, as reuniões também eram reuniões de pesquisa. Então, os médiuns eram amarrados, os médiuns, em alguns momentos, foram colocados em gaiolas, fizeram gaiolas grandes para colocar lá dentro a médium, no caso Eusápia Paladino, por exemplo, napolitana, a Eusápia, e colocaram Eusápia, e a médium tinha que mudar de roupa, com uma pessoa, uma senhora acompanhando para ver se não havia nada que pudesse, às vezes, significar uma fraude, alguma coisa desse tipo. Então, depois, vestindo um roupão, alguma coisa que lhe era dado, o médium, homem, às vezes, ou a médium, mulher, era colocado em determinadas condições para que não houvesse a possibilidade de fraude. Chegaram ao ponto, então, de construir uma gaiola para colocar o médium lá dentro. Gaiola fechada com cadeado, com correntes e cadeado. E o fenômeno se produzia, porque independe de qualquer outra circunstância. O médium está em transe, ele começa a exteriorizar o ectoplasma e não tem nada que segure isso. Não existe grades, não existe cadeados que possa impedir que o fenômeno aconteça.
E, nesse caso, aconteciam os fenômenos e isso era registrado em atas naquela época. O espírito surgia materializado e era comprovado por todos os presentes que também estavam vendo o médium ou a médium lá em determinada condição, não é? Porque às vezes produziam assim esses fenômenos em ambientes muito escuros. Mas em outros momentos deixavam uma certa claridade para verificarem se o médium estava mesmo naquele lugar. Chegaram ao ponto assim também, de uma pessoa se sentar de frente ao médium, o médium já numa cadeira, amarrado ali, e uma pessoa ficava de frente, segurando ainda com as suas mãos sobre as mãos do médium e os seus pés sobre os pés do médium, para ter certeza que o médium não ia sair do lugar. Portanto, fizeram experiências de todos os tipos. Isso foi no final do século, no princípio do século XX. No final do século XIX, no princípio do século XX. Mas voltando lá para o Monte Tabor, ali estavam Moisés e Elias. E ali estavam nada mais, nada menos que 3 médiuns, Pedro, Tiago e João. E Jesus vai conversar com os 2 espíritos materializados. Nunca se soube o que eles conversaram. Há alguma hipótese, alguma coisa, mas não ficou registrado aquilo que os 3 conversaram. E aí, em certo momento, Pedro acorda. Pedro acorda primeiro. E ele vê aquela cena, ele vê Moisés e Elias e Jesus. É nessa hora que ele vai falar: Senhor, que bom que estamos aqui, poderemos construir para os 3 tabernáculos, ou seja, 3 tendas onde eles fossem adorados, não é? Então poderíamos construir 3 tendas, uma para Moisés, uma para Elias e uma para ti, ou para vós. E Jesus vai dizer então que não havia necessidade. Os outros 2 acordam. E veem também aquela cena. Porém, nesse exato momento, outro fenômeno muito significativo e espantoso acontece. Uma nuvem começa a cobrir toda aquela parte de cima do Monte Tabor. A tal ponto que ela foi tão baixa também, que ela veio até onde estavam os 4, Jesus e os 3, né? E cobriu tudo. Porque nessa hora Moisés e Elias haviam desaparecido. Então essa nuvem cobriu ali aquela parte mais alta do Monte Tabor. E ouviu-se uma voz. E essa voz dizia: Este é o meu filho bem-amado, em quem me comprazo, escutai-o. Muito bem, isso aí é uma voz que aparentemente poderíamos dizer foi Deus. Deus que falou isso. Esse é o meu filho bem-amado, em quem me comprazo. Como explicar uma coisa dessas? Bem, primeiramente foi um fenômeno de voz direta, ou pneumatofonia, que assim é chamado o fenômeno de voz direta. O que é um fenômeno de voz direta? Vamos trazer agora para a reunião mediúnica. Numa reunião mediúnica pode acontecer um fenômeno de voz direta. Também muito raro. Existe o fenômeno de voz direta, pneumatofonia, e existe o fenômeno de escrita direta, pneumatografia. Vamos falar, então, da pneumatofonia ou voz direta. Como eu disse, precisa de um médium de efeitos físicos, porque ele vai fornecer o tal do ectoplasma, o fluido específico para que ocorra o fenômeno. Só que nem todo médium de efeitos físicos produz voz direta ou escrita direta, porque depende também de uma série de fatores orgânicos do médium, psíquicos, melhor dizendo, circunstâncias do ambiente, circunstâncias da programação daquele médium. Não é coisa fácil assim, não. Existem médiuns de efeitos físicos que só produzem luzes, objetos que se levantam no ar, assim, e não outros fenômenos mais. E outros já vão tendo condições de materializações. Daniel Douglas Home, por exemplo, já que eu falei em materializações, ele foi um médium muito famoso, que no final também, meados do século XIX, citado até por Allan Kardec em várias obras da codificação, ele fala Sr. Home, Daniel Douglas Home, como se diz. Então,
Daniel Douglas Home, ele foi chamado em palácio, porque ele era tão famoso que a rainha queria, isso lá na França, não é? Queria ver um fenômeno daqueles. E sentaram-se assim, em volta de uma mesa, pessoas escolhidas. E, logicamente, a rainha e algumas pessoas que ela convidou. Então, o Daniel Douglas Home entra em transe. E mãos começaram a surgir. As pessoas viam mãos. Só que ela identificou as mãos do pai dela. O pai dela tinha um defeito numa das mãos. E ela, então, identificou duas mãos que surgiram. Ela viu que eram as mãos do pai dela, exatamente porque uma delas apresentava um defeito muito visível. Faltavam, acho que 1 ou 2 dedos. E, então, essa materialização apresentou essa peculiaridade, não é? Então, são esses fenômenos, inclusive de levitação. Esse Home, por exemplo, ele levitava sentado numa poltrona. Não era ele levitando sozinho, a poltrona, ele sentado, levantava e ia até o teto, que é um teto, a gente sabe, daquelas casas antigas, não é? Então, é muito alto. E para mostrar que ele foi até lá, levava um carvão na mão. Ele ficava lúcido, ele não ficava num transe torporoso. E a poltrona levitava, ele chegava lá no alto e riscava o local com carvão para que se comprovasse que ele esteve lá. Mas ele fez mais. Ele fez mais. Um dia, ele saiu levitando pela janela do 3º andar e entrou na outra janela de outro cômodo. E tudo fechado a corrente, tudo fechado a chave. São médiuns poderosos de efeitos físicos que nós não encontramos mais hoje em dia, porque o objetivo é outro, não mais fenômenos físicos, e sim fenômenos intelectuais. Muito bem, vamos voltar lá para a questão da voz direta. Então, a voz direta, o médium que tiver essa peculiaridade, essa especificidade, ele pode produzir isso. A voz direta é aquela que o espírito vai dizer qualquer coisa, mas que todos vão ouvir. Não é só o médium audiente, só o médium que tem condição de ouvir a voz, não. Todos os presentes vão ouvir. A voz, ela se torna audível. E dizem, não é, que surge assim, num determinado canto da sala, uma garganta ectoplásmica. Isso é relato de uma das sessões de ectoplasmia, de materializações, de efeitos físicos. Eu fico imaginando o que é uma garganta ectoplásmica, nunca consegui. Então, chegar assim numa conclusão, o que seria uma garganta ectoplásmica. Mas, muito bem, com garganta ou não, a voz se torna audível para todas as pessoas. É um fenômeno muito raro. Agora, vamos falar um pouquinho, já que eu citei, a pneumatografia ou escrita direta. A escrita direta também é raríssima. E é da seguinte forma: uma mesa, um móvel que tem a gaveta. Ali na gaveta é colocado papel e lápis. A gaveta é fechada a chave, com corrente, com cadeado, com tudo. E o médium de efeitos físicos está ali, fornece o ectoplasma, o espírito, logicamente, vence qualquer barreira, a mão do espírito entra na gaveta e ele escreve a mensagem que podem todos ouvir. O momento em que ele está escrevendo no papel, está um silêncio, né, absoluto, e é fácil de se ouvir quando o espírito está escrevendo a mensagem. Aberta a gaveta, lá está a mensagem. O curioso disso é que certa vez foi escrita uma mensagem à tinta. Então, quando abriram a gaveta, a mensagem foi lida, estava escrito à tinta, todo mundo leu. Só que passaram algumas horas, a tinta esmaeceu e sumiu. Então, essa não ficou, não é, esse documento para mostrar aquilo que havia acontecido. Então, essa é a pneumatografia. Mas vamos voltar lá para o Monte Tabor. Está lá aquela nuvem. E a voz, era uma voz, pode-se dizer, talvez poderosa, porque os 3 ficaram com tanto medo que caíram de rosto no chão.
O medo deles foi muito grande, ou seja, numa posição de medo, não é? Então eles abaixaram, se curvaram e ficaram com o rosto no chão. E aí Jesus vai levantá-los e vai dizer que eles não tenham medo, vai falar com eles. Mas e a tal da voz? Vem uma dúvida. Seria Deus? Seria Deus que falou isso? E meus irmãos, Deus tem voz? Será que Deus tem voz? Será que Deus fala? Como que Deus fala? É alguém? Deus é alguém? Deus é um espírito? Deus é uma entidade? Quem é Deus? O que é Deus? E aí nós vamos lembrar lá da questão número 1 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec, com tanta sabedoria, ele não pergunta quem é Deus, ele pergunta que é Deus. Porque se ele tivesse colocado quem é Deus, ele já estava com a resposta. Ele já estava sabendo e supondo que Deus é alguém, que Deus é um espírito, que Deus é uma pessoa, qualquer coisa assim. Quando ele pergunta que é Deus, ele impessoou, não é? Não é uma pessoa, é uma coisa impessoal, vamos dizer assim. Então houve um propósito nisso. E aí os espíritos respondem: a inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas. E depois vem os atributos da divindade, que é fantástico. É preciso lermos o Livro dos Espíritos e nos determos nesse primeiro capítulo para observarmos os atributos da divindade. Deus é único. Deus é soberanamente justo e bom. Deus é imutável. Essa questão de Deus ser imutável é importantíssima. Vamos sair até um pouquinho do fenômeno ainda lá no Monte Tabor para falarmos um pouco dessa imutabilidade de Deus. Deus não muda. Deus não fica mudando toda hora. Ele é imutável. Por quê? As pessoas falam assim: ah, Deus ficou com raiva e está se vingando. Deus se encheu de ira. Ou então, Deus ama as pessoas, então ele muda. Ora ele está com ira, ora ele está bonzinho, ora ele está amando e tal. E aí, a gente até fala isso com nossos filhos. Nós falamos com os filhos pequenininhos: ó, se você fez isso, não faz isso, senão o Papai do Céu fica triste. E se ele fizer algo bom, nosso filho, nós vamos falar: Papai do Céu ficou alegre. Mas Deus não fica alegre e nem fica triste. Deus não castiga e Deus não perdoa, porque Deus não muda. Deus é imutável. Se ele ficasse ao sabor dos nossos atos, como seres humanos, ele não parava de mudar nunca. Se Deus ficasse triste, meus irmãos, hoje, Deus estaria com uma profunda depressão, só de ver o que os seres humanos estão fazendo, os desatinos, não é? Então, não pode acontecer uma coisa dessas. Por isso, os atributos da divindade são importantíssimos. Deus é onipresente. Deus é onisciente. Então, Deus tudo vê, Deus está em toda parte, Deus está aqui, Deus está em nós, Deus está no ar que respiramos, Deus está em toda parte. E mais do que isso, Deus está na nossa consciência. Porque, onde está escrita a lei de Deus, conforme a questão 621 de O Livro dos Espíritos, na consciência. Muito bem. E continuamos a perguntar: será que foi Deus? Quem foi que falou naquela hora? Quem falou? E eu fico estudando essa passagem, eu mesma. E fico me perguntando, e querendo encontrar uma resposta. E estudando. E cheguei a uma conclusão, minha conclusão, que talvez possam aceitar todos, ou não, ou alguns aceitam, outros não. Seguinte: se Jesus é o médium de Deus, se Jesus estava orando, o que aconteceu? Jesus elevou a vibração daquele local, com o seu poder, não é? Com a sua elevação notável, sendo ele o governador espiritual do nosso planeta. Portanto, o espírito mais evoluído que já veio à Terra. Ele só veio uma vez, e não teve outras encarnações. Ele veio uma vez, encarnou e veio aqui na Terra, não é? Então, só uma vez, como governador espiritual do nosso planeta. E Jesus não é Deus.
Nem poderia pensarmos isso, não é? Mas como existem outros ramos do cristianismo que imaginam que Deus, que Jesus é Deus, não é? Nós podemos pensar da seguinte maneira: Deus resolveu vir à Terra. Segundo essa concepção, que nós estamos analisando ideias, não pessoas. Deus resolveu vir à Terra. Então, ele abandonou o céu, abandonou o universo e veio ser Jesus. Enquanto ele foi Jesus, estava na personalidade de Jesus, ele pregou o perdão, não é? Muitas vezes Jesus vai falar sobre o perdão, a ponto de dizer que nós devemos perdoar 70 vezes, 7 vezes. Quer dizer muitas e muitas vezes, indefinidamente. Porém, Jesus é crucificado e Deus volta para o plano espiritual, não é? Então, no plano espiritual, Deus não perdoa mais. Deus condena os seus filhos ao fogo do inferno. E aqueles que estão no fogo do inferno, ali estão para toda a eternidade. Então, Deus não concede o perdão. Mas enquanto ele foi Jesus, ele ensinou a perdoar. Não é um paradoxo? E aí chegamos à conclusão que Deus e Jesus não são a mesma entidade, digamos assim. Então, Deus é o Pai e Jesus é Filho. Nós todos somos filhos de Deus. Jesus é o nosso irmão que traz uma elevação tal que nós ainda nem conseguimos conceber. Portanto, Deus não poderia estar falando. Mas como Jesus elevou o padrão vibratório daquele local, ele próprio se elevou, tanto é que irradiou luz, que eles puderam ver na sua transfiguração. O que aconteceu? Os 3 entraram nessa sintonia que Jesus proporcionou. Eles não ouviram a voz de Deus, eles captaram o pensamento divino por intermédio de Jesus. Então, Jesus foi o médium de Deus para que eles pudessem ter a sintonia com este pensamento. Este é meu filho bem-amado, em quem me comprazo, escutai-o. É o texto que diz que a voz pronunciou isto. Por que eu cheguei a essa conclusão? Temos que lembrar que no final aqui, quando eles descem do Monte Tabor, Jesus recomenda que eles não contassem nada para ninguém, a não ser após a ressurreição. Levou tempo. E quando eles foram contar, imaginemos como criaram, como eles poderiam explicar. Se, na verdade, eles captaram o pensamento divino, para eles ouviram a voz de Deus. Foi a conclusão que eu cheguei, não é? Após estudos e reflexões, e nós sabemos que Deus, não sendo uma pessoa, nós temos que imaginar que também não teria voz, não falaria diretamente. O pensamento divino, sim, porque o pensamento divino está aqui. O pensamento divino está em nós. E o pensamento divino está no universo inteiro e que sustenta o universo. É o pensamento divino que sustenta o universo, que criou o universo, mantém o universo, sustenta o universo e continua criando eternamente. Deus é eterno, nós somos imortais, diferente. Nós não somos eternos, nós somos imortais. Por que nós não somos eternos? Porque o que é eterno é que sempre existiu. Deus sempre existiu, ele não foi criado. Ele sempre existiu. E nós fomos criados por ele. Em certo momento, Deus, que cria continuamente, criou cada um de nós. É difícil isso, né? É difícil entendermos essa eternidade. Mas nós somos imortais, nós temos a imortalidade. Significa o quê? Que jamais morreremos. Que iremos continuar também indefinidamente. Somos herdeiros de Deus. Humberto Roden tem uma frase que eu sempre cito. Humberto Roden é um autor espiritualista. E ele diz assim num dos seus livros, ele tem vários livros que são notáveis. E então ele diz assim, até hoje ninguém morreu. Sim, ninguém morreu. O que morreu? O corpo físico, mas o espírito não morreu. Então ele usa essa expressão, até hoje ninguém morreu.
O que morre é o corpo físico, que se extingue, não é? E o espírito livre volta à pátria de origem, que é o mundo espiritual. Portanto, a voz, ou seja, o pensamento divino, eles captaram. Mas eles vão descer do Monte Tabor. E segundo Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, no qual ela fala da altitude do morro, do monte, como eu disse no início, ela vai falar também que os três nem queriam descer mais, porque eles entraram num estado de êxtase, podemos dizer assim, ou numa consciência cósmica. E com isso, aquilo é tão elevado, porque eles começam a entrar em sintonia, em interconexão com o universo. Mentes interconectadas, que é o propósito do meu livro. Porque hoje nós não estamos interconectados na internet, todo mundo é uma rede, não é? Então, nós estamos nessa rede cósmica, não é? Então, o pensamento divino está em toda parte, nós estamos nessa interconexão e os três queriam ficar lá. Porque entraram no êxtase, né? Eles entraram na consciência cósmica. E quem entra na consciência cósmica chegou no ápice, né? Paulo, por exemplo, o apóstolo, entrou. E ele vai falar numa de suas epístolas, né? Conheço um homem que foi até o 7º céu. Então, era a forma de se explicar na época, não tinha outra, não é? Que se elevou tanto e tal. Então, eles entraram na consciência cósmica e por isso não queriam mais descer. Mas descer. Porque Jesus disse, para isso eu vim. Ele tinha que descer para conviver com as dores humanas. E ele desce. Quando ele desce do Monte Tabor, ele encontra ali no vale, naquela região, uma pequena multidão esperando por ele. E daquela multidão sai do meio da multidão um homem. E ele vem ao encontro de Jesus. Muito bem, então, Jesus vai atender aquela multidão. E especialmente este homem. Esta é a sequência da descida do monte. Mas antes de falar o que aconteceu aqui, eu quero só lembrar essa passagem muito importante, quando os discípulos vão perguntar a Jesus da seguinte forma: por que dizem, então, os escribas que é mister, que é preciso que Elias venha primeiro? Isso aqui é muito importante. E Jesus responde e diz, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio. E fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim, eles entenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Ou seja, Elias era a reencarnação de João Batista. João Batista, melhor dizendo, era a reencarnação de Elias. E eles conheciam a reencarnação. Isso é óbvio, essa passagem aqui é uma passagem muito significativa, muito importante. Porque se eles entenderam que Jesus estava falando de João Batista, ele estava falando de Elias. E entenderam que ele falava de João Batista, porque quando ele disse que Elias já veio, fizeram com ele tudo o que quiseram. Ou seja, condenaram João Batista, não é? Que foi executado. Então, eles entenderam que Elias era João Batista. Muito bem, aí está lá a multidão. E vem o homem e vai dizer para Jesus, pedir Jesus, que cure o filho dele. Este homem vai explicar que o filho dele caía ora no fogo, ora na água. Aqui eu não vou ler o texto, já vou só relatar o acontecimento. Então, o homem vai pedir a Jesus que cure o filho dele. Que o filho dele era possuído por um demônio, por um espírito, né? E esse espírito o convulsionava e o jogava no chão. E maltratava muito o filho dele. Nessa hora, Jesus vai ter uma frase que eu acho também assim fantástica, porque é uma espécie de lamento do Cristo. É uma espécie de uma forma assim que ele tem um desabafo. Quando ele diz assim, ó geração incrédula e perversa, até quando vos sofrerei? Está aqui. Isso está em Mateus, capítulo 17, para quem quiser conferir, Mateus 17, versículo 17. E Jesus vai dizer o seguinte, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Até quando vos sofrerei? É uma espécie de
desabafo do mestre. Até quando vos sofrerei? Porque às vezes a gente imagina que o sofrimento maior do Cristo foi o da cruz, mas não foi. Mel Gibson fez aquele filme, não sei se alguém aqui assistiu, no qual ele relata aquele sofrimento físico de Jesus. Mas nós sabemos que os iogues no Oriente, não é? Por exemplo, na Índia, os iogues têm tal controle mental que pode chegar uma pessoa com um punhal e trespassar o braço da criatura, o peito, que ele não sente nada. Porque ele tem controle da mente, tem controle inclusive até da circulação. A tal ponto eles chegam. E existem aqueles que mandam que construam ou tragam um caixão, ele entra no caixão, manda fechar a tampa do caixão, sem água, sem comida, sem ar para respirar, sem nada, e manda sepultar. Põe lá no fundo, lá, põe a terra por cima e marca, né, que eu quero ficar tantas horas aqui. E fica. Tantas horas depois, eles abrem o caixão e o homem sai de lá perfeitamente. Controle da mente. Quem é que vai fazer uma coisa dessas? Portanto, vamos dizer, Jesus não teria um controle da mente. Claro que ele não ia fingir um sofrimento, mas ele estaria acima disso. Vibratoriamente, se os mártires cristãos enfrentavam as feras e não saíam correndo, e ficavam esperando que as feras viessem com aquelas bocarras enormes e dessem aquelas dentadas neles e despedaçassem as pessoas. E ficavam ali cantando hinos. Outros eram queimados nas fogueiras. Nós sabemos como eram aqueles sacrifícios nos circos da época, e a multidão assistindo aquilo tudo. Portanto, eles já estavam com a fera tanta que o controle da mente também acontecia. A fé sobrepujava, estava preponderando ali naquele momento, e eles conseguiam ficar firmes. E ali eles morriam dessa forma. Porque Jesus, então, estaria com medo, porque então diz aquela frase, né, que Jesus pede a Deus que o livre daquilo, daquele cálice, né, afaste de mim esse cálice. Muitas coisas foram acrescentadas, muitas palavras, muitas frases, outras frases foram suprimidas, como, por exemplo, tudo que se referia à reencarnação foi tirado. Ainda bem que deixaram a passagem de Nicodemos, Jesus e Nicodemos, esta passagem, uma ou outra que dá a ideia de reencarnação ainda permaneceu. Mas muita coisa foi tirada, houve muita interpolação para atender ao poder temporal. Aquilo que eles achavam que seria necessário. E eu vou dizer outra coisa para vocês. Hoje, as traduções atuais estão cada vez piores. Porque as traduções atuais, eles estão acrescentando certas coisas da conveniência de cada um que faz a tradução. De cada ramo do cristianismo que faz a tradução. E ali muitas coisas estão se referindo aos espíritas, àqueles que exercem a necromancia, que conversam com os mortos. E, na verdade, no original, nós não encontramos essas coisas, não é? Muito bem. Jesus, então, tem esse desabafo. Ó, geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Até quando vos sofrerei? Mas aí ele diz, trazei-me o menino. Ou seja, ele teve um desabafo, na minha opinião seria um desabafo, não é? Ou seria assim uma forma de fixar o sacrifício dele, porque o sacrifício maior do Cristo, então não foi a cruz, é bom esclarecer essa parte, o sacrifício maior foi descer lá das alturas espirituais para vir conviver aqui com a ignorância, conviver aqui com a violência, que à época já era bastante significativa. Portanto, é essa descida de planos espirituais tão superiores que nós nem temos ideia, para ir aos poucos assumindo uma condição que pudesse trazê-lo para o mundo terreno. Então, é o perispírito. Aliás, quando Jesus está transfigurado, o que acontece ali é o perispírito irradiando luz. O perispírito tem essa propriedade de irradiar luz.
Não sei se alguns aqui já leram, ou talvez até muitos, né, a respeito do perispírito. Uma das propriedades do perispírito é a luminosidade. Por isso que os espíritos evoluídos irradiam luz. É propriedade do perispírito. Mas isso por quê? Porque a mente já é uma mente, vamos dizer, pura, purificada. Não é? Então, aí, o perispírito tem essa propriedade. E agora estou me lembrando de que no livro Os Mensageiros, nós vamos encontrar uma passagem muito interessante, porque André Luiz e o companheiro dele, Silas, eles estavam saindo de nosso lar e iam visitar um posto de socorro, que fica assim mais próximo da crosta da terra, e chamado de Posto de Socorro de Campo da Paz. E eles vêm saindo de nosso lar em direção a este posto de socorro. Nosso lar é uma região de luz, com luminosidade. E à medida que eles afastavam de nosso lar, a ambiência foi ficando muito escura, e muito obscura mesmo. E aí eles estavam em companhia do instrutor Aniceto. E, de repente, como o ambiente estava escuro, André olhou para ele próprio, olhou para si mesmo, e viu que ele estava irradiando luz. E ele olha para o Silas e Silas também. Foi o primeiro momento que André Luiz teve a noção de que ele já estava irradiando luz. O que significa isso? Que tanto ele quanto o companheiro já tinham méritos, já haviam adquirido mérito suficiente para que o seu perispírito se tornasse luminoso. E eles ficam tão felizes, eles ficam tão gratos a Deus, que eles pedem licença a Aniceto para orar. E segundo o próprio relato de André Luiz, eles ajoelham. Eles ajoelham e oram a Deus, agradecendo aquele momento, não é, para eles tão marcante. E aí eles vão prosseguir. Isso aí é para dizer a propriedade do perispírito e, olhando no caso de André Luiz e lembrando dos espíritos luminosos, os espíritos de luz, nós podemos imaginar Jesus, ainda que palidamente na nossa imaginação, com a sua transfiguração. Mas Jesus fala com o garoto lá, está lá no meio da multidão. O menino está lá, diante de Jesus. Quando o pai traz o menino e o coloca diante de Jesus, o espírito vai julgar o menino no chão, e ele vai convulsionar, entrar em convulsões. Aí Jesus vai ordenar ao Espírito que o liberte. E Jesus vai dizer da seguinte maneira: e repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Demônio. Demônio dá a ideia de um espírito, de uma entidade que vai continuar sendo demônio por resto da eternidade, toda a eternidade. A eternidade, gente, não é pouquinho tempo, não. Não é 1 milhão de anos, não. É 1 trilhão de anos, 1 quaquilhão de anos, e vai por aí afora, porque não tem fim. É a eternidade, não acaba nunca. Aí esse demônio vai ser demônio por resto da eternidade. Não é? Tem Satanás, tem aqueles demônios todos, aquelas coisas, e eles vão ser eternamente assim. Mas o que o Espiritismo ensina? Porque esse demônio foi criado por Deus. E ele era o quê? Um anjo que decaiu, como narra uma passagem da Bíblia, não é? Porque nós temos que entender o simbolismo da Bíblia e não ler a Bíblia ao pé da letra. O demônio é o espírito atrasado, é o obsessor, podemos chamá-lo assim. O espírito inferior, também podemos chamar assim, que um dia, se arrependendo dos seus crimes, dos seus erros, dos seus equívocos, vai começar a voltar para a casa do Pai. E aí nós lembramos da parábola do filho pródigo, né? Que o filho pródigo se afastou da casa do pai. Não vou relatar aqui, porque é outra palestra, que, aliás, muito boa. Porque o assunto é maravilhoso, né? A parábola do filho pródigo. Então, o que acontece? O filho pródigo se afasta do pai, da casa do pai, e depois vai conviver, depois de dissipar toda a fortuna, os bens que ele recebe do pai, né? Ele vai, então, ficar entre os porcos, ou seja, os vícios. Os porcos são os vícios. Então, ali ele está na última degradação. E quando ele está caído, ele lembra da casa do pai. E lembra que na casa do pai, qualquer dos serviçais era mais feliz do que ele, tinha mais coisa do que ele, naquela degradação que ele estava. Então, o que ele faz? E levantando-se, ele começa a viagem de volta. Então ele vai se soerguer
e vai começar a viagem de volta, é o que acontece com os demônios. São espíritos inferiores, são espíritos necessitados, que um dia vão se reerguer e vão começar a viagem de volta para a casa do Pai. Muito bem, então aconteceu que o tal do homem, pai do menino, tinha dito assim para Jesus: eu pedi aos seus discípulos que curassem o meu filho e eles não conseguiram. Então Jesus, é nessa hora que Jesus fala: trazei-mo aqui. E Jesus liberta o menino. E houve aquela alegria e a multidão se dissipou. Os discípulos, os 9, chegaram perto de Jesus em particular, para ninguém ouvir, e perguntaram a Jesus: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Olha a resposta de Jesus. Vamos ver, até é bom, eu gosto de ver porque aí fica bem marcado, né? Aí eles fazem essa pergunta e Jesus vai dizer: por causa da vossa pouca fé. Porque se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a essa montanha que passa daqui para lá, isso vai acontecer. E aí ele acrescenta: mas esta casta de espírito só com jejum e oração. Deu uma lição, mas uma lição fantástica. Eles ainda não tinham fé suficiente. Eles ainda não estavam com uma condição de certeza íntima, não é? De segurança, e não conseguiram. Não conseguiram. Não tinha autoridade moral ainda suficiente. Uma série de fatores ali presentes, então eles não conseguiram. E aí Jesus disse que eles tinham pouca fé. E que se tivesse uma fé sólida, né, eles iam dizer para essa montanha, logicamente ele deve estar se referindo ao Monte Tabor, porque ele tinha acabado de descer do Monte Tabor, direis a essa montanha que mude daqui para lá, isso vai acontecer. Não podemos tomar o pé da letra, porque ninguém vai mover uma montanha. Porque se fosse para mover uma montanha, eu digo assim, nós mineiros íamos falar assim lá com Pão de Açúcar, e lógico, com a Baía de Guanabara em volta, unia todos os mineiros com fé, e falavam assim: passa cá para Minas Gerais, para nós termos mar. Não é? Então vem Pão de Açúcar, vem mar, vem tudo. Claro que é um simbolismo, é uma linguagem metafísica, né? Tem um significado transcendente, mostrando que a fé ela tem que ter tão sólida, capaz de mover as montanhas interiores que existem dentro de nós. Não é? Então, dentro de nós, nossas imperfeições são verdadeiras montanhas a serem vencidas. Por isso, eles foram ali naquele momento, ditos por Jesus, o dito de Jesus, que a fé que eles possuíam ainda não era sólida o suficiente. Mas ele acrescenta: porque essa casta de espírito só com jejum e oração. Será que é jejum de não comer? De fazer dieta completa? Dieta zero. E dias, né, para chegar a ter essa autoridade. Claro que não era jejum. E não era esse jejum, é o jejum das paixões, dos vícios, esse sim. Aí, se eles conseguissem superar aquelas tentações interiores, as tendências interiores e inferiores e as imperfeições, eles iriam conseguir, porque teriam o quê? Autoridade moral. Teriam autoridade moral para ordenar ao espírito que libertasse aquela criança, era um adolescente, que libertasse aquele jovem e o espírito obedeceria. Estes são os fenômenos que aconteceram no Monte Tabor. Completando com esse momento em que Jesus cura este menino. E jejum e oração é bom para nós refletirmos como parte final da nossa reflexão. Nós precisamos, portanto, vencer nossas paixões e ter muita oração e mantermos esse clima de prece, não é? Na nossa vida. Orar, diz Joana de Ângeles. Orar, ela quer fazer uma comparação, então ela diz: arar é orar. Ou seja, o trabalho digno é uma verdadeira oração. Não é necessidade que a pessoa se ajoelhe, não há necessidade que a pessoa tenha qualquer oferenda, um altar, uma promessa, qualquer coisa. Porque o que precisa é o íntimo. O que precisa é que a prece seja saída do fundo da alma, com uma vibração que denote a nossa comunhão naquele instante, a nossa sintonia com o plano espiritual superior.
Portanto, a prece não é chegar e falar, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nome. Não é. Não é assim. Não é uma prece decorada. Por isso eu digo, as pessoas falam Pai Nosso, mas nem sabem o que significa cada frase. E é preciso que nós olhemos o Pai Nosso e analisemos cada frase separadamente. E nós vamos encontrar no Pai Nosso a prece mais perfeita que existe. Porque a prece do Pai Nosso é a seguinte: nós temos logo de início 5 frases de louvor a Deus. Depois, nós temos só uma frase que remete às coisas do plano terreno. E todas as outras frases seguintes são frases que remetem às questões morais da nossa vida. E quando Jesus começa Pai Nosso, já é uma lição. Muitas vezes Jesus disse, o Pai trabalha e eu trabalho também. Eu e o Pai somos um. Quando ele queria falar dele com o Pai, ele falava, eu e Pai. Mas naquela hora, quando os discípulos pediram a ele que orasse, ele fala Pai Nosso, para mostrar que é Pai de toda a humanidade, de todas as criaturas, não é? E ele vai falar as frases de louvor a Deus, de respeito, santificado, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Essa frase também é uma frase muito importante, é o reconhecimento da nossa pequenez, que nós entendemos que a vontade divina está maior que a nossa, está acima da nossa vontade, a vontade de Deus prevalece, não é? Seja feita a vossa vontade. Portanto, depois é a única frase que remete às questões materiais. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. São as coisas da vida material. Existem pessoas que ao orar o Pai Nosso dizem assim, o pão nosso, o pão espiritual, tudo bem. Mas o pão que ele está se referindo é esse pão também de cada dia. Significando a subsistência, significando as coisas da vida terrena. Em seguida, todas as outras frases são de consequências morais. Perdoar as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não devemos, quer dizer, não devemos. Eu achei o seguinte, eu não vou falar, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Porque isso foi uma decisão da Igreja Católica de mudar o devedor para ofensa. Não é? Para ofensores, então o que nós devemos passou a ser ofensa. Muito bem, devedores é muito maior, dívida é muito maior do que ofensa. E devedor é muito maior do que ofensor. Porque isso remete à dívida, ela não é apenas aqui nesse momento, mas é a dívida do passado, a nossa dívida enquanto espíritos imortais. E aí fala da tentação. Nós hoje viemos falando pelo carro, né, Ana Maria e o Sérgio, nós viemos falando a respeito de tentações. As tentações. Diz Emmanuel que a tentação é de caráter universal. Todos temos tentações, todos. Não escapa ninguém. Então nós temos tentações que são imperfeições nossas. Nós vamos ser tentados naquele ponto fraco nosso, na nossa fragilidade íntima. Não é? E é tão importante que Jesus coloca na prece do Pai Nosso, pedindo para que Deus não nos deixe cair em tentações. Ou como diz o Sérgio, que é muito entendido em português, mostrando que poderia ser, não nos deixeis sucumbir, não é? Que seria também uma forma de tradução, não é? Deixeis cair ou sucumbir nas tentações. Muito bem. E livrai-nos do mal. Portanto, é uma prece maravilhosa, completa. E aí, quando Jesus diz jejum e oração, é preciso orar, não é? E é preciso jejuar. Agora, o jejum está ligado também à vigilância, né? Em outro momento, Jesus vai dizer vigiai e orai. Mas eu gosto de um texto de Marcos, o evangelista Marcos, porque em Marcos, capítulo 13, item 33, Marcos coloca assim, que Jesus diz, olhai, vigiai e orai. Porque nós temos que olhar. Eu acho importantíssimo quando ele menciona que devemos olhar. Olhar o que é? É que nós prestássemos atenção às coisas da vida.
O que está em torno de nós e o que está dentro de nós. Então, nós devemos ter esse olhar profundo, não é? Esse olhar que vai nos dar a certeza das coisas, que nós vamos compreender. Olhai, vigiai e orai. É o que nós precisamos, não é? Olhar bastante. E hoje em dia, a doutrina espírita nos dá a condição de um outro olhar. Esse olhar que nós enxergamos agora com mais profundidade a vida, o sentido da vida. Todas as coisas que estão sob nossa condição, não é? Das nossas iniciativas, do nosso trabalho, dos nossos pensamentos. E aí entramos no campo do pensamento, do controle da mente, que é o que está faltando para todos nós. E quando nós vemos o mundo passando por essa grande transição, e quando nós vemos o nosso planeta, não é, a humanidade, com este sofrimento que está avassalando o ser humano, nós sentimos essa necessidade de orar, de mantermos o pensamento pacificado, orar em favor da paz mundial, orar em favor das criaturas tão sofridas, aqui no Paraná mesmo, não é? As enchentes, que essas enchentes têm acontecido em vários estados do Brasil, em Minas mesmo aconteceu, na região serrana lá do Rio aconteceu, no Maranhão está acontecendo, e assim em várias regiões tem acontecido essas tragédias todas, não é? E agora no Japão, que é uma coisa também preocupante, porque é algo muito maior que pode atingir grande parte da humanidade, do planeta todo. Nós não sabemos, não é? Então, a gente tem que orar muito, meus irmãos. Temos que manter aquilo que Jesus vai falar na grande tribulação, no sermão profético. O sermão profético do Cristo fala dessas dores, fala das grandes tribulações e recomenda, não é? Que cada um de nós não olhe para trás. Quem estiver no telhado, não desça. O que é isso, no telhado? No plano superior, com a mente elevada, não desça de padrão vibratório. E quem vier de Jerusalém, não é? Suba para os montes. Mais ainda, mais elevado ainda do que vindo de Jerusalém. Então, ou estando em Jerusalém. Então, suba para os montes, o monte da elevação espiritual, que é importantíssimo nesse momento, para que nós possamos contribuir com a grande transição, da melhor forma possível. Há um caso muito interessante lá em Juiz de Fora, onde eu moro, em Minas Gerais, de um dos fundadores do Centro Espírita Ivon Costa. O Centro Espírita Ivon Costa, eu digo assim, onde eu fui criada. E então fui para lá, bem assim, com 8, 10 anos, e fiquei muitos anos, mais de 30 anos no Ivon Costa. E quando saí para fundar o Joana de Anjos, não saí com briga. Saí porque o Centro Espírita Ivon Costa deu origem a mais 4 casas espíritas, e uma delas é a nossa. Portanto, ali no Centro Espírita Ivon Costa, nós tivemos um aprendizado muito grande, não é? E aconteceu que um dos fundadores do Centro Espírita Ivon Costa, ele era funcionário do Banco do Brasil. Aquela época, o Banco do Brasil era tudo de bom. Todo mundo queria fazer, eu acho que continua sendo, mas vamos dizer, naquela época era bem melhor. Então, havia ali do Ivon Costa 3 funcionários que eram fundadores do Centro Espírita Ivon Costa, e mais 2 outros espíritas de outros centros. Então, tinha 5 espíritas na única agência da época, no Centro Espírita Ivon Costa, que isso tem mais de 30 anos. Mas um desses que era fundador do Ivon Costa, o seu Exaltino da Silveira Filho. Ele era muito extrovertido. E ele conversava com os outros funcionários, já naquela época, falando que o planeta ia passar para mundo de regeneração. Que era de provas e expiações, que ia passar para mundo de regeneração, que ia ter uma transição, e falava sobre isso. E eles ouviam, respeitavam e tal. Então, todos conheciam aquelas ideias espíritas que o nosso irmão Exaltino transmitia para eles. Mas aconteceu que uma certa tarde veio um homem para fazer ali uma transação bancária qualquer, era o fim do expediente. E o caixa deu uma quantia a mais, mas muitas vezes maior do que aquela que ele deveria dar para o homem.
E o homem foi embora. Quando ele foi fechar o caixa, que ele caiu em si e viu o que ele tinha feito, o erro que ele cometeu. Ele ficou transtornado, porque era uma quantia muito grande. E aí os outros colegas ficaram sabendo. E ele falou, e agora como que eu vou fazer? O seu Exaltino disse para ele o seguinte, olha, se ele for da regeneração, amanhã ele volta. No dia seguinte, aquela expectativa. No final do expediente, no mesmo horário, lá vem o homem. Chegou no caixa e falou assim, olha, o senhor ontem me entregou uma quantia a mais e eu vim devolver. O caixa ficou tão alegre que levantou do banquinho dele e gritou para a agência toda, Exaltino, Exaltino, ele é da regeneração. A regeneração já estava em curso, isso era nos anos 50. Então, esse caso é contado, né? E depois, até o Richard Simonetti conta esse caso num dos livros dele, só que não cita aonde foi que aconteceu, nem nada, mas foi lá em Juiz de Fora. Então, nós vemos que a regeneração está em curso, esse processo todo, mas nós podemos contribuir. Assim como este homem, com a honestidade, com ações nobres, edificantes, com solidariedade, aprendendo a amar ao nosso próximo, né? Vivendo a regra áurea, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, aquilo que Jesus ensinou para nós. É o momento de nos voltarmos para os ensinamentos de Jesus, para que possamos viver a doutrina espírita. Para vivê-la, nós precisamos conhecer melhor o que Jesus ensinou. Porque o Espiritismo veio trazer Jesus de volta. Aí está o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro, não é? Best-seller de todos os livros da codificação e também dos livros espíritas em geral, porque nós estamos ali com a parte moral dos ensinamentos de Jesus, que é o que Kardec explica quando, na introdução dessa obra, ele vai dizer que ele vai, então, apresentar em O Evangelho segundo o Espiritismo a parte moral dos ensinamentos de Jesus. É isso, meus irmãos, essa grande transição. E Jesus, lá no Monte Tabor, mostrou a sua magnificência, não é? A sua elevação espiritual. Foi o único momento que isso aconteceu. E nós podemos subir o Monte Tabor com Jesus se quisermos, não é? Porque Jesus nos está convidando permanentemente. Vinde a mim, todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque comigo o fardo é leve e o jugo é suave. Nesse momento em que Jesus nos está convidando, que devemos fazer uma pergunta para nós mesmos. Será que eu posso ir até Jesus? Será que eu consigo ir? Conseguiremos. Pode demorar, mas vamos conseguir. Porque se ele convida, é porque há possibilidade de irmos. E depois ele diz que convida todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que é o estado atual da humanidade. Os seres humanos estão estressados, aflitos, sobrecarregados, depressivos, essas coisas todas. Então, Jesus está convidando os aflitos, os sobrecarregados, porque ele vai aliviar. Ele não diz que vai curar, porque a cura real compete a cada um de nós. E depois ele vai acrescentar, aprendei comigo que sou brando e humilde de coração. Ele se coloca como referencial, mostrando que ele é pacífico, né? Ele dá o exemplo, sou brando, sou pacífico, amoroso. E ele havia dito no Sermão da Montanha, bem-aventurados os mansos, os pacíficos, porque eles herdarão a terra. E depois ele vai colocar da seguinte maneira, e eu sou humilde de coração. Quão difícil é sermos humildes, vencendo o orgulho, o preconceito, vencendo aquela nossa condição, muitas vezes, de egoísmo, de vaidade, deixar de lado isso tudo para nos tornarmos pessoas simples, humildes, mas humildes de coração. Não é humilde na aparência, porque estamos, então eu sou tão humilde que vou andar toda desgrenhada, com umas roupas bem velhas, bem rasgadas de qualquer jeito, porque eu sou humilde, né? Um chinelo velho, não é assim, porque eu posso estar assim querendo me mostrar. Muitas vezes a pessoa faz uma caridade para os outros verem. Eu queria que todo mundo soubesse como eu sou caridosa. Então eu sou tão humilde que eu tenho orgulho da minha humildade. Portanto, uma pessoa pode estar muito bem vestida,
até com muitas joias, e ser mais humilde do que aquele que está em farrapos, está em andrajos, que pode ser orgulhoso. E Jesus vai finalizar dizendo: e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. As nossas almas precisam repousar. Mas como que elas vão repousar? Deitar numa cama, eu deito numa cama, meu corpo está deitado, minha alma também? Meu espírito deitou também e está descansando? Como é que fica a coisa? Jesus está se referindo ao repouso da alma, ao repouso do espírito, não é? Como que o espírito repousa ou a alma? Não é o repouso que nós entendemos como repouso físico, mas o repouso da consciência em paz, da consciência do dever cumprido. Eu não devo mais nada, zerei minha dívida perante a economia divina, então estou em paz. Eu estou repousando, minha alma está tranquila, eu não tenho mais aquela inquietação, devo, tenho que pagar. E a cobrança vem, mas não é Deus que vem atrás cobrando, né? E o cobrador sou eu mesma. É minha consciência que vai mostrar o quanto eu tenho que pagar a bondade divina. E, finalmente, porque comigo o fardo é leve e o jugo é suave. O fardo. Nós temos um fardo. Carregamos um fardo. O fardo, um dia Jesus disse assim: quem quiser ser meu discípulo, quem quiser vir até mim, tome a sua cruz e siga-me. Então, cada um tem uma cruz. Não é? Cada um de nós tem uma cruz. Essa cruz é o nosso fardo, que nós temos que carregar. Não adianta querer cortar um pedaço da cruz, largar para lá, porque o fardo continua, não é? O fardo é o nosso passado. São as imperfeições, são aquilo que nós construímos para nós de uma forma negativa. E agora nós temos que alijar esse fardo, substituindo as ações negativas por outras positivas. Porque comigo o fardo é leve e o jugo é suave. Claro, o jugo de Jesus é o jugo do amor. Portanto, é o jugo suave do amor. Jesus está repetindo o convite. E esse convite ecoa através dos tempos, há mais de 2000 anos, e vai continuar ecoando. Ouça aquele que tem ouvidos de ouvir. Vinde a mim todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque comigo o fardo é leve e o jugo é suave. E para completar agora, nós vamos orar. Mas nós vamos falar aqui a prece de Estevão e Abigail, que está no livro Paulo e Estevão, que é chamada de prece dos aflitos e dos agonizantes. Então vamos ver como Emmanuel, porque Emmanuel que escreveu o livro, não é? Paulo e Estevão, logicamente, esta prece. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Embora a miséria amarga do pranto de nosso erro, neste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria, da bonança, nossa porta de esperança, que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, o cântico de certeza, vencendo toda aspereza, vencendo toda aflição. No dia da nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei-nos, Senhor, o esquecimento da sombra, da dor, do mal. Que nos últimos instantes sintamos a luz da vida, renovada e redimida na paz ditosa e imortal. Graças a Deus. Que Jesus nos abençoe. Muita paz. Muito obrigada.